aí, o que você leva em conta de verdade na hora de comprar um carro? Quero falar um pouquinho sobre isso com o Eduardo, daqui a Motors, da Power Imports, concessionária aqui na Via Expressa. Vou falar do carro também, mas antes eu quero usar um pouquinho da experiência do Eduardo. Aliás, é uma experiência que faz parte dela, porque eu já te trouxe clientes para comprar, clientes para perguntar, algumas vendas e já trouxe alguns problemas também, né? Faz parte do jogo, né? Mas a intenção sempre é boa, tá, Eduardo? É verdade. Eu sei que você tem mais de 20 anos de experiência no mercado de automóveis. As experiências anteriores é melhor nem comentar. Não, tô brincando. Mas no mercado de automóveis, Eduardo, e a gente sabe que essa vivência vai te trazendo a percepção clara do cliente sobre o que ele precisa responder para ele mesmo antes de comprar um carro. Porque muita gente quer um carro, às vezes é o primeiro, ou quer mudar de categoria, mas ainda não sabe qual caminho tomar. Será que eu vou gostar de um carro maior, com a suspensão mais elevada? Como é que eu uso o carro? Enfim, como ajudar um cliente assim? Veja bem, o que normalmente acontece é que o mercado de automóvel tem muito modismo. Hoje, o principal veículo de utilização são os SUVs, são as caminhonetinhas, as caminhonetes pequenas, que nos Estados Unidos chamariam de medium size. Esse é o modismo, porém esse modismo tem uma lógica, que é a utilização principalmente em terrenos como aqui no Brasil, ruas cheias de buraco e tudo mais, você acaba utilizando um carro com esse perfil. Mas muitas vezes não é esse o perfil que é o desejo do cliente. Então a gente procura orientar de alguma forma, no sentido de compor o carro para aquela utilização específica. Nós já tivemos, eu tenho quase 20 anos de experiência do automóvel e a gente vê passar muitas vezes essas situações que acabam mudando completamente. Eu vou dar alguns exemplos para vocês vão perceber claramente. Nós tivemos uma fase no Brasil que só vendia carro prata. Lembra disso? Era só prata, gente, não tinha outro carro. Vocês são mais novos, talvez nem lembrem disso, mas... Prata ou preto? Prata e alguma coisa de preto, né? Hoje é o carro branco, são certos modismos que existem em relação ao mercado. Mas acho que o principal hoje é que o cliente está muito mais informado. A internet, de uma maneira geral, faz com que o cliente tenha um nível de informação muito elevado, às vezes até maior do que o nosso, porque acaba pesquisando fora do Brasil e hoje o mercado globalizado faz com que você tenha as mesmas informações que vai ter aqui no Brasil. Então muitas vezes o cliente é mais informado do que nós. E esse cliente bem informado é muito mais fácil você trabalhar e acertar o tipo de perfil que a pessoa quer. Eu acho que esse que é o principal em relação ao que está acontecendo hoje no mercado. Hoje se compra muito mais segurança, os itens de segurança do carro, e se compra muito mais desenho do carro, design do carro. Isso é fundamental. Itens como economia, hoje todas as fábricas estão trabalhando para que se consiga carros muito mais econômicos. Então, acho que o principal é a gente conseguir direcionar a venda nesse sentido. Preço, a concorrência hoje é tão grande que quase todos os preços no segmento equivalem. Facilidades. Então, o que é o nosso diferencial? Nosso diferencial é pós-vendas, que a gente procura fazer, e a própria venda em si, assessorando corretamente o cliente. Eu acho que todo o mercado, de uma maneira geral, tem que buscar nesse sentido, né? Fazer uma venda que seja uma consultoria e não uma venda propriamente dita, como se você venderia um outro produto. Que aí pode ser a última venda, né? Aliás, de contar uma história, dias atrás eu fui ajudar duas amigas a comprar um carro, elas queriam um Picanto e se apaixonaram pelo carro quando andaram no carro. Antes haviam comprado um carro fazia 6 meses. Eu disse, mas por que você já vai trocar de carro? Ah, porque eu não me adaptei. Como é que não se adaptou? Eu não andei quando fui comprar, eu achei bonito, achei que eu ia gostar, eu ouvi falar bem. Então tem essa relação. O carro que eu elogio, que eu gosto, de repente não é o carro ideal para você. Você tem que saber como você se adapta, a sua posição de dirigir, o uso que você vai fazer, vai viajar muito, vai usar na cidade, tem onde estacionar, um carro pequeno, um carro maior, enfim, tem que levar tudo isso em consideração. E falando em modismo, o Eduardo citou o exemplo aqui de que carro 4 portas não vendia no Brasil. O Fusca teve uma versão, se não me engano, com teto solar e que virou chacota no Brasil inteiro, que chamava de Cornovagen. Dizia que aquele espaço ali, aquela janelinha no teto, era para sair os chifres, né? E o carro não vendia, e foi um fracasso no Brasil. Hoje um carro com teto solar vale mais, é prestigiado, o cara paga mais para ter esse acessório que é de conforto e também de beleza, enfim. Mas vamos falar um pouquinho do Soul. O Soul já é sucesso, né? Aliás, o Soul também tem a coisa do modismo, porque ele chegou ditando moda, ele chegou como um carro, quase como um carro conceito no Brasil, e hoje já está consolidado, né? Um carro design, na verdade. Muitos carros que a gente vê hoje rodando são carros design.
Eu vou dar um exemplo muito clássico em relação a isso, que é o Mini Cooper. Esse carro é hoje um carro designer. O Soul também veio com essa proposta, ser um desenho inovador, dentro de um conceito bastante interessante, que é um carro que tem uma amplitude interna muito grande, é um carro bem amplo por dentro, pelo formato mais quadrado do carro. Você acaba dando uma condição de conforto muito maior, criando um espaço interno bem amplo do carro. Essa é a segunda fase do Soul. O Soul mudou completamente, o carro mudou plataforma, mudou motorização e mudou principalmente o acabamento do carro. Os itens de conforto e de requinte do carro mudaram completamente. Esse é um carro que eu gostaria de convidar a todos a vir a conhecer o carro aqui na concessionária, que é muito mais fácil de falar do carro estando próximo dele, ou se a pessoa estiver aqui. E lembrando você, principalmente a respeito do assunto da compra do carro, eu acho fundamental que o cliente faça um test drive atualmente. Os carros são muito semelhantes, porém tem diferenças sutis que eu acho que diferencia e que propicia a venda de alguns modelos que a gente tem. Não é só puxando a sardinha para o nosso lado, não é isso. Mas eu acho que principalmente você tem que utilizar o carro, você tem que vestir o carro. Essa que é a grande realidade, né? Posso dar um exemplo disso? O Cerato, por exemplo. O Cerato, a motorização 1.6, certo? E existe na concorrência configurações parecidas de carro com motorização 1.8 ou 2.0. E aí você pensa, o Cerato vai andar menos. Anda no Cerato para você comparar. Porque hoje em dia essa coisa da litragem do motor não é mais referência. Você tem que ver realmente a potência e torque. E como aquele carro vai se comportar. Porque tem muito carro aí, 2.0, que não anda o que o Cerato anda com motor 1.6. Então eu sugiro o test drive. Exatamente. É a relação peso-potência. Acho que isso que é fundamental. Às vezes você fala motor 1.6, o carro não anda. Essa relação não existe. Você tem que ver a relação peso-potência. Vou dar um exemplo bem clássico em relação a isso daí, Edmilson. É o caso do Picanto. O Picanto foi um carro projetado para ser um motor 1.0. Ele tem 90 cavalos, mas tem um peso muito reduzido. Então, se você for fazer um comparativo, ele tem uma possibilidade de performance semelhante ao carro 1.4. Você fala, não quero um carro 1.0 porque é fraco. Faça um test drive. Em qualquer marca que vocês estejam focando, faça um test drive. Eu acho que é fundamental hoje na compra do carro. A Kia mantém no Brasil 5 anos de garantia, revisões a cada 10 mil quilômetros, sem revisões intermediárias por tempo. Isso é um diferencial e os 5 anos de garantia também é um diferencial do carro. No nosso caso aqui, eu acho que esse é o grande atrativo também de venda do carro. O telefone da Power Imports está aqui na tela do Vício Motor.